mágicos e cientistas sonham com exatamente a mesma coisa, que é concretizar num dado momento aquilo que nesse preciso momento ainda é impossível de fazer acontecer. É uma coisa que quem nos estiver a ver e ouvir pode experimentar com a pessoa que estiver ao lado. O ser humano acredita com muita facilidade e jurarão pela sua saudinha que aquilo é o que aconteceu. E não há forma de contrariar isto, porque é a nossa verdade, a nossa certeza vista da nossa perspectiva, com a nossa sensibilidade, com a nossa experiência, com o nosso histórico, com o nosso interesse. Os grandes aliados desse desafio, desde logo a natureza humana, que por muito diversificada que seja a natureza de cada espectador, há obviamente traços comuns de como é que nós funcionamos enquanto seres humanos. Aquilo que acontece é que a própria natureza humana, a forma como a nossa percepção e o nosso cérebro funciona, é utilizada pelos mágicos para levarem a sua avante. Aquilo que os neurocientistas estão hoje a estudar são aspectos, funcionalidades, características e comportamentos que os mágicos se viram obrigados a conhecer e explorar e aproveitarem-se delas há milhares de anos. Sejam um pouco mais céticos, porque provavelmente muitas das coisas que em vosso redor tomam como verdade talvez não sejam, porque naquele momento eu percebi que tudo podia ter acabado ali. Foi a melhor coisa que podia ter acontecido, porque eu passei a dar mais valor a todos os minutos em que estou vivo. Hoje preparei uma viagem que transcende o palco e mergulha nas profundezas da mente humana. Tenho a honra de receber uma figura que dispensa apresentações. O mestre do impossível. Luís de Matos, o ilusionista português mais aclamado a nível internacional. Ao longo da sua carreira, Luís de Matos tem feito o impossível parecer real, mas o seu truque mais fascinante sempre foi a forma como manipula a nossa percepção e atenção. E é precisamente aí que reside o tema central da nossa conversa de hoje, a surpreendente e profunda ligação entre o ilusionismo e as neurociências. Como é que a magia explora os pontos cegos do nosso cérebro? O que é que os neurocientistas aprendem com os ilusionistas sobre as formas como processamos a realidade? Fiquem connosco para descobrir como é que a arte de enganar os olhos é, na verdade, uma ciência de compreender a mente. Então, prontos para esta viagem? Bora lá! O tesouro! A sério? Sério? Uau, caça ao tesouro, isso é a princípio dos anos 90. Exatamente. Okay. É bom, é sinal que ainda cá estamos, é bom. Pois é, sinal. Claro é bom sinal. Claro que sim. Caça ao tesouro, concurso diário no canal 1 da RTP antes do primeiro jornal. Ou do, é verdade, nada tem a ver com o ilusionismo, não é? Não, mas foi precisamente nessa fase que eu estava a fazer as minhas primeiras séries de televisão na RTP, no Centro de Produção do Porto. E depois havia um concurso que entretanto acabou e eles criaram aquele novo concurso e convidaram para apresentar e eu disse que sim. Pronto. Mas é engraçado, às vezes encontro concorrentes a essa altura e é giro. É. Então e o ilusionismo? É assim, da engenharia agrónoma para o ilusionismo é assim uma grande viagem, nada tem a ver, mas eu também sou um bocado um mau exemplo, porque também o que eu faço não tem nada a ver com a minha formação de base. Ora, está. É um bocadinho... Como é que começou? Começou, a magia foi um hobby, como, enfim, quando era miúdo, hoje gostamos de uma coisa, amanhã gostamos de outra, depois gostamos de outra. Há uma que vai ficando e que vai tendo a nossa preferência, foi o caso. E fui mantendo ao mesmo tempo que fui prosseguindo os meus estudos. E quando acabei a minha formação superior da Escola Superior de Coimbra, em Engenharia Técnica de Produção Agrícola, eu já estava a fazer programas de televisão na altura também. Fui convidado a ficar a trabalhar lá e a integrar o corpo docente no Conselho de Coordenação de um novo curso que começava, que era Engenharia Agropecuária. E depois houve ali aquele dilema de o dia não estica mais e eu gosto muito destas duas coisas e então resolvi usar um princípio científico que era dizer qual é o objetivo. O objetivo é, eu quero escolher, tenho que escolher, mas quero escolher aquele caminho que me permita reverter a decisão caso não corra bem. E isto parece muito ambicioso, mas quando pegamos nesta fórmula e substituímos pelas variáveis, a resposta é óbvia, ou seja,
se eu tivesse escolhido prosseguir na carreira académica e, passados 20 anos, quisesse retomar a carreira artística, provavelmente não teria grande saída, não seria muito plausível. Mas percebi que o contrário é verdade, que é, se eu, como acabei por fazer, escolher a carreira artística e passados 20 anos quiser voltar para a carreira académica, isso é possível. Pronto. E o facto de ser permanentemente possível deixar este mundo e abraçar outro que também gosta, faz com que eu tenha tido sempre muito perto de mim essa capacidade de dizer não, isso eu não quero fazer, não, isso, se é para isso, não. E isso foi sempre muito positivo. A capacidade do conhecimento, a ilusão, e falas-me de ciência, está muito ligado a várias ciências. As pessoas falam muito de segredos, que é um segredo, mas na verdade não é segredo nenhum, porque... Sabes que a ligação da magia à ciência é desde logo uma ligação muito positiva, mas também muito de mão dada ao longo da história da humanidade. Primeiro porque mágicos e cientistas sonham com exatamente a mesma coisa, que é concretizar num dado momento aquilo que nesse preciso momento ainda é impossível de fazer acontecer. Acontece, porém, que os mágicos são mais rápidos. Porquê? Porque os mágicos não têm que fazer acontecer de verdade. Os mágicos só têm que criar a ilusão de que determinada coisa que é claramente impossível num dado momento está a acontecer. Enquanto que os cientistas são muito mais sérios e muito mais honestos com essas pequenas e temporárias utopias, que é o facto de continuar a pesquisa e a experimentação e a investigação, até que finalmente eles conseguem. Mas nós já criávamos a ilusão de que isso era possível muito antes. Mas a motivação é a mesma. Mas a base, a nossa mente, o nosso cérebro, digamos assim, vocês brincam muito, quem trabalha com a ilusão, sobre as falhas perceptivas que nós temos da ilusão. Sim. O mais incrível é quando se fala de falhas coletivas, porque a falha individual, nós mesmo em testes que fazemos em neurociências, é fácil fazer, por exemplo, a ilusão de óptica, a parte cognitiva, a falha de percepção cognitiva, mas quando se fala numa plateia cheia de gente tão diferente, com visões tão diferentes, que vão para ali com um olhar, alguns com um olhar crítico, a tentar sempre desvendar o que é que está ali por trás, é um grande desafio. Isso não é... É um grande desafio. Por outro lado, nós temos grandes aliados desse desafio. Desde logo, a natureza humana, que por muito diversificada que seja a natureza de cada espectador, há, obviamente, traços comuns de como é que nós funcionamos enquanto seres humanos. E o que tu dizias das falhas de percepção, são falhas que os mágicos empiricamente vêm explorando e usando ao longo de milhares de anos. E digo milhares de anos porque o registro que existe do primeiro espetáculo de magia que aconteceu, não só de magia, mas o registro mais antigo de um espetáculo, muito antes de teatro ou dança, mas neste formato de há uma plateia e há um artista, foi precisamente cerca de 2500 anos antes de Cristo, e está perfeitamente documentado no papiro do Westcar, que está no Museu Egípcio na Alemanha. Mas aquilo que acontece é que a própria natureza humana, a forma como a nossa percepção e o nosso cérebro funciona, é utilizada pelos mágicos para levarem poderem criar a sensação de impossibilidade e fazerem com que a ilusão pareça de facto acontecer de uma forma muito escrutinada. Exemplos disso, bom, desde logo há uma curiosidade interessante, que é a neurocientista Susana Martínez Conde, que apesar de ser de origem espanhola, trabalha nos Estados Unidos, há pouco mais de uma década, desenvolveu um trabalho precisamente com o seu marido, que é também cientista, um trabalho que foi publicado em um livro e que se chama Sleight of Mind, em vez de Sleight of Hand, Sleight of Mind. E eles muniram-se precisamente de vários mágicos com quem trabalharam durante anos, porque, na opinião deles, neurocientistas, eles diziam que
ao nível da percepção, os neurocientistas, a neurociência em geral, têm muito a aprender com a magia. Sim. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que aquilo que os neurocientistas estão hoje, ou há 10 anos, ou há 20 anos, a estudar, são aspectos, funcionalidades, características e comportamentos que os mágicos se viram obrigados a conhecer e explorar e aproveitarem-se delas há milhares de anos. Porquê? Porque tiveram que o fazer por sobrevivência, tiveram que o fazer para que fizessem melhores ilusões, mais convincentes, mais espetaculares. Porque de repente foram percebendo que existe um fenómeno que é a mudança à cegueira, a cegueira à mudança, perdão, ou existe um outro fenómeno que é a direção condicionada, ou como é conhecido em inglês, the change blindness e a misdirection. E tudo isto foram coisas que, sem, obviamente, a formatação científica que depois os cientistas acabariam por lhes dar, mas de forma empírica eles foram usando isso e foram descobrindo coisas incríveis. Que agora é usado. Por exemplo, há uma regra que nós mágicos sabemos e que diz o movimento grande tapa o movimento pequeno. Isto não quer dizer nada assim, mas é uma coisa que quem nos estiver a ver e ouvir pode experimentar com a pessoa que estiver ao lado. E que é, nós não vemos determinados movimentos, nomeadamente se ao mesmo tempo que determinado movimento acontece, um outro em simultâneo de maior amplitude tiver lugar. Ou seja, se eu mexer esta mão para aqui, é um movimento grande, ninguém vai perceber que a minha mão esquerda andou 10 cm para um lado. Enquanto que se eu estiver completamente imóvel e só fizer isto, obviamente que este movimento de mão esquerda vai ser imediatamente detectado. Mas se acontecer ao mesmo tempo, é este que ganha. Isto são pequeninas coisas, ou a questão da cegueira à mudança, em que as pessoas muitas das vezes são confrontadas com uma determinada imagem que não é exatamente a mesma ou antes ou depois, mas porque existe em nós essa cegueira à mudança, e para as pessoas perceberem o que é change blindness, é um fenómeno que mais ou menos faz com que seja possível o seguinte, que é, se nos mostrarem uma fotografia, enfim, com razoável grau de detalhe, e nós tivermos muito tempo a olhar para ela, até absorver exatamente quais são as componentes dessa fotografia, e se nos retirarem essa fotografia e nos mostrarem uma que tem apenas uma pequena diferença, ou por exemplo, se for numa paisagem que falta um edifício, ou onde está uma pessoa estão agora 3, onde havia 3 postos de eletricidade existem agora só 1, às vezes são muito radicais as mudanças, mas nós temos imensa dificuldade em descobrir que essa mudança existe lá. Sim. Absorvemos a imagem como um todo e não somos capazes verdadeiramente de identificar. Aliás, se calhar por isso é que são tão populares aqueles jogos de descobrir as 7 diferenças entre duas imagens. Sim. Mas aí temos as duas imagens. Imaginem agora o que seria mostrar a primeira e a seguir mostrarem a segunda. Não temos ponto de comparação. E tudo isso é um mundo fascinante. Isso tem muito a ver com a física. A física quântica diz precisamente isso, do grande movimento, que a realidade é muito subjetiva a cada pessoa. Claro. Ou seja, no fundo, tu só existes quando eu olho para ti, a minha realidade. Quando eu olho para a frente, já desapareceste. Certo. E isso é muito... E não sou o gato de Schrödinger, exatamente. E quando se fala, por exemplo, do ilusionismo, que é, muitas vezes simplifica-se muito, porque está sempre ligado à questão das cartas, dos baralhos, que é só um segredo. Não é só um segredo, porque na verdade são inúmeras ciências que estão ali e o que explicaste é bem isso. E também tem um poder muito curativo, a magia, desde sempre, pelo seu efeito placebo. Exatamente. Aliás, eu sou fascinado pelo efeito placebo e acho que é um fenómeno que não passa de moda.
Porque nós queremos acreditar em coisas, nós queremos encontrar ligações mesmo onde elas não existem. É muito comum as pessoas dizerem que nada acontece por acaso. Independentemente se acontece ou não acontece por acaso, quase sempre isso é a desculpa que nós encontramos para justificar acontecimentos e para os legitimar. É muito curioso. Mas, voltando um bocadinho ao que tu estavas a dizer antes, o facto de cada realidade acabar por ser muito subjetiva tem a ver com o facto de que o nosso cérebro funciona por padrões e identifica padrões. Se nós tivermos 3 pontos, mas em que só vemos o ponto central, em que não vemos o ponto central e vemos esses 2 pontos, imediatamente o nosso cérebro tende a estabelecer entre eles uma linha de união que é uma linha reta e, portanto, não precisamos de ver a continuidade, mas percebemos que há aqueles 2 pontos e assumimos que ali é o cimo de um muro, se for à noite e tiverem 2 luzes, ou o cimo de um prédio, o que quer que seja. Os atalhos perceptivos. E esses atalhos levam-nos a, ok, aqui está um ponto, aqui é uma linha reta. Outra pessoa que esteja do outro ângulo, se calhar vai ver uma terceira luz, ou um 4º ponto, ou uma 5ª referência, e obviamente, estando a olhar para a mesma coisa, vai descrever aquilo de forma diferente. Isto é desde logo um aspecto, mas o outro aspecto curioso é verificar que é mais comum do que aquilo que se pensa que duas testemunhas oculares de um mesmo incidente, seja ele qual for, podem, sem mentir, descrever esse mesmo incidente de forma completamente antagónica e jurarão pela sua saudinha que aquilo é o que aconteceu. E não há forma de contrariar isto, porque é a nossa verdade, a nossa certeza, obviamente vista da nossa perspectiva, com a nossa sensibilidade, com a nossa experiência, com o nosso histórico, com o nosso interesse. E existem imensos fatores que podem deturpar essa descrição, mesmo sem que o façamos de forma deliberada e, portanto, sem que se possa dizer ele está a mentir. Não, eles podem, essas testemunhas oculares, isto acontece com muita frequência, estão a dizer o que julgam ser a verdade, é seguramente a sua verdade, mas essas falhas de percepção e toda essa bagagem que gravita em redor da descrição desse momento faz com que o resultado final, a descrição final, o seu depoimento final, seja completamente antagónico de uma mesma testemunha ocular que assistiu exatamente à mesma coisa, na mesma perspectiva, no mesmo dia, à mesma hora. E isso é muito interessante por um lado e por outro lado é disruptivo. E é assustador. Muitas vezes guerras e intrigas acontecem e é isso. As pessoas, cada um tem a sua realidade bem, para elas é aquela verdade, aquela realidade, porque viveram e viram e vivenciaram. E há uma forma de explicar isso muito fácil, enfim, a metáfora carece de alguma ginástica, mas vou dar um exemplo, que é, existe um caminho que nós fazemos de casa para o trabalho no nosso carro, e que fazemos aquilo durante anos, e que poderíamos descrever com rigor. Desde logo, não com tanto rigor quanto aquele que julgamos que poderíamos, mas vamos imaginar com um rigor razoável, porque fazemos aquilo todos os dias, já reparámos, por essas coisas todas. No dia em que fazemos aquele percurso, num carro diferente, sobretudo se a altura do banco for diferente, ou no limite, como eu já fiz, sentado no banco de um caminhão, onde o percurso é exatamente o mesmo, vemos as mesmas casas, vemos as mesmas plantações de milho, vemos as mesmas, tudo, como estamos a ver agora. No entanto, só mudando a perspectiva, não chega a 1 metro da altura, vamos ver coisas completamente diferentes em que nunca reparámos durante anos e anos que ali passámos. E isto é muito interessante. E as pessoas quando vamos ver um espetáculo de magia e passamos a ter a ideia que aquilo que vimos e percepcionamos não é, se calhar, tão verdade como aquilo que acreditamos,
eu acho que se olharmos para o mundo dessa forma, a sociedade ia ser muito mais justa. Pois, mas era extraordinário, isso era extraordinário. Ter essa consciência sempre Aliás, sai de um espetáculo. Aliás, eu fiz uma tentativa completamente inglória de dizer isso da forma melhor que consegui, exatamente há 30 anos. E depois percebi que estava a perder o meu tempo. Não, então foi o quê? Foi no dia, em 1995, quando eu lancei o meu primeiro livro, eu criei uma ilusão que enfim, foi muito mediática, e que foi a previsão do número dos números do Totoloto. E aquilo foi transmitido em direto para a televisão, a revelação de que estava tudo correto e tal. Bom, enfim, não importa agora o que é. O que importa é que nesse momento em que eu literalmente acabava de fazer aquilo que o ser humano mais próximo consegue de um milagre, tal como domínio dessa palavra, exatamente, eu nesse mesmo momento, e não me recordo das palavras, mas basicamente o que eu quis dizer na altura, e não sei, já não me recordo de que forma é que articulei a coisa, foi dizer, bom, se foi possível eu criar esta sensação de que vocês têm a certeza absoluta que eu de facto previ com uma semana de antecedência os números que acabam de ser confirmados pelo sorteio, então estejam um pouco mais atentos, sejam um pouco mais céticos, porque provavelmente muitas das coisas que em vosso redor tomam como verdade, talvez não sejam. Basicamente, eu queria referir-me a um conjunto de igrejas que nessa altura, há 30 anos, começavam a invadir Portugal e que a fazer os milagres. Já nasceram e morreram muitas pessoas que, depois de eu ter dito isso, foram fiéis contribuintes desses esquemas multimilionários. Mas é um bocadinho, no final do dia... pessoas que tenham mesmo acreditado que era mesmo os números e que... Claro que sim, aliás, eu até hoje recebo cartas de pessoas que dizem, basicamente, eu sei que o senhor não pode assumir, mas sei que o senhor adivinhou. Pronto. E o que é que se vai dizer? Não se vai dizer nada, quer dizer, tu já não tens nada para dizer, ou seja, quebra-se aqui um diálogo que já não é recuperável. Mas a coisa onde eu acho que existe uma fraqueza maior, ou se calhar não, se calhar é a nossa verdadeira força, eu entendo-a como fraqueza, é que o ser humano acredita com muita facilidade. É por isso que há tantas igrejas, é por isso que há aquilo que eu chamo multinacionais sem escrúpulos, que são as igrejas em geral, que no fundo nos vendem uma coisa que não sabem que existe, não apresentam documentos em como são a entidade representante na Terra dessa entidade divina, não têm nenhuma prova, são baseadas em histórias que eles próprios escreveram e que acordaram pôr em livro, e ainda assim milhões e milhões de pessoas gerem a sua vida assumindo que aquela é a verdade absoluta. Ou porque quando morrerem vão encontrar 70 virgens no além, ou porque quando morrerem vão para o paraíso, ou porque quando morrerem vão fazer um jantar de Natal com os familiares que já foram embora mais cedo. E portanto, tudo isto me parece tão frágil, tão frágil, quer na sustentação, quer naquilo que revela sobre a nossa natureza, que eu me sinto verdadeiramente impotente e às vezes fico um bocadinho triste. Depois lembro da minha avó que dizia: a boa fé nos salve. Exato. E é verdade, quer dizer, se as pessoas acreditam e se isso os faz ser melhores e são mais felizes, sim senhor, acreditem no que quiserem, no post-it, no clipe, no sol, no guru, acreditem no que quiserem, ajuda-vos, fixe, ok, agora é preciso estar um bocadinho atento porque a exploração está sempre subjacente a este tipo de grupos de autoajuda e é isto que, porque no fundo não deixam de ser as igrejas em geral, de uma forma mais organizada, não sejam de ser uma espécie de grupos de autoajuda também, se quisermos assim dizer de uma forma com respeito, mas
a podermos dizer o que pensamos num determinado momento. E o mesmo acontece com as grupetas de autoajuda e os gurus que são contra as vacinas, essas coisas. E há clientes para tudo. É uma pena, porque a vida é tão curta que se não nos desperdiçássemos em bullshit era espetacular. Isso era mesmo. Todos ganhavam, não é? Eu acho que isso só temos a noção, e eu falo comigo, quando eu fiz os 40 anos, foi tipo assim não sei o que é que me aconteceu, se é crise da meia-idade, que chama crise da meia-idade, não sei. Comecei a ter noção da finitude das coisas. Começámos a perder pessoas que nos são próximas e que nos dizem muito e que para nós eram quase que imortais. Absolutamente. E quando começamos a ver que afinal isto acaba, há um prazo de validade. Exatamente. E não estamos a brincar, parece que tudo muda e é quase com um chip diferente que entra em nós, que começamos a ver a vida de uma forma completamente diferente, as nossas relações com os outros completamente diferente. E eu acho isso, é a perspectiva da nossa vida muda completamente ali num determinado momento. Há pessoas que têm mais cedo, há pessoas que se calhar nunca chegam a ter, mas é isso, és um excelente ser humano, eu acho que é por... Eu sigo-te há imenso tempo e sou grande admiradora. Obrigado. Porque além de seres um gênio mesmo na arte que fazes, és um excelente ser humano e eu acho que muito devido a desde cedo, a esta noção de perspectiva da vida, que ninguém... A mim aconteceu-me aos 23. Sim. Aconteceu-me aos 23 porque eu percebo perfeitamente o que estás a dizer, é normal, até aos 40 anos nós achamos que somos super-homens, super-mulheres e que vamos estar cá sempre e que nada nos para e que conseguimos fazer tudo. A mim esse cair de ficha aconteceu aos 23 porque estava eu a editar uma série que estava a fazer, uma vez mais, no Centro de Produção da RTP Porto, para o prime time do canal da RTP. Tinha acabado de tirar a carta, tinha um carro novo e na semana em que eu estava a conduzir a primeira vez na vida, estava a caminho do Porto, tive um acidente, o carro foi perda total, a mim não me aconteceu nada, sei que me cortei num dos dedos mindinhos, já não sei qual dos dedos, da direita ou esquerda, porque não ficou a cicatriz, e portanto correu tudo bem, tirando para o carro, que foi completamente para o lixo. E a seguir veio a polícia, uma senhora deu-me um penso e a seguir fui editar para a RTP e a minha vida continua normalmente, mas continuou profundamente enriquecido, porque naquele momento eu percebi que tudo podia ter acabado ali. E foi aí que eu perdi o tal síndrome de super-homem que normalmente só se perde com a idade. Eu perdi aos 23, isso foi incrível, foi a melhor coisa que podia ter acontecido, porque eu passei a dar mais valor a todos os minutos em que estou vivo. E assim continua. Desde logo, percebi que se tivesse acontecido naquela altura, não tinha pedido desculpa a certas pessoas, não tinha dito coisas a certas pessoas, não tinha feito certas coisas. E essa noção de que quando estamos a viver qualquer momento da nossa vida pode ser a última vez que estamos ali com aquelas pessoas a fazer aquela coisa naquele sítio, se calhar usufruiríamos mais de cada momento, não de uma forma doentia que é para o caso de eu morrer daqui a bocadinho, olha, é para dizer que não é preciso isso, mas é um bocadinho valorizar mais a nossa existência e ter a noção dessa fragilidade dessa mesma existência e tudo fica mais brilhante. Porque pode ser a última vez que eu vejo esta paisagem e, portanto, ok, vou procurar não perder pormenor, e isso é muito interessante. Eu espero que viva muitos anos, porque eu adoro viver. Acho que quando morrer acabou, de facto, não acredito que haja nada a seguir. Que só uma vida aqui? Sim, acho que é só. E acabou? Acho que sim, não é? E viramos comida para bichos? Sim, exatamente, acho que sim. Como já comemos outros e devemos ser comidos. Ok. Mas não tem mal nenhum, a vida não é menos bonita, nem menos, se calhar é ainda mais incrível, porque acaba por ter esse caráter de singularidade, ainda mais com o que tu dizes há bocadinho do prazo de validade, que contrariamente aos iogurtes não está escrito na base quando é que a coisa acaba. Eu não sei se era bom ou se era mau, sinceramente, eu saber... Pois, não sei, eu acho que se fosse um prazo de validade muito distante, era fixe saber.
porque animava, pelo menos naquele momento. Se for muito curto, eu acho que é melhor não saber, porque assim não vai. Aliás, há dias falava com um casal de médicos amigo e dizia-lhe que agora está a ser comercializado nos Estados Unidos e faz parte do Serviço Nacional de Saúde no Reino Unido uma nova forma um novo tipo de análise ao sangue que despista não sei quantas dezenas ou dá informação até com um grande grau de exatidão, até 40 e tal tipos de cancro. E que é disponível no Serviço Nacional de Saúde em Inglaterra. Eu comentava isto e a resposta deles foi precisamente dizer: e quê? E vale a pena saber agora e ver com a ansiedade imensa de que talvez um dia venhamos a desenvolver este tipo de cancro ou aquele tipo de cancro e estar a ensombrar a nossa vivência neste momento só por este machado que pode cair sobre nós a qualquer momento e dizer, ok, sim, tem lógica, tem lógica. A nível macroeconómico, como isto está, pode ser Sim, aliás, se vivêssemos o tempo suficiente, todos morreríamos de cancro. Portanto, nós temos o gene. O que é mau é quando ceifa vidas muito antes do tempo e ficamos sem essas pessoas connosco. Olha, voltando à ilusão, eu acho, e estou com a pessoa certa para me explicar isto, eu considero os espetáculos de magia 2 níveis, que eu adoro. E então, Ok. há o ilusionista, aquele em que nós temos a consciência, como ser iludidos, e temos sempre isso em mente, ok? Estou a ser iludida, tentar perceber o que é, e às vezes até se consegue perceber mais ou menos, e depois há o grau acima, que é a magia, que é quando nós esquecemos, eu interpreto dessa forma, se é correto. A magia para mim é quando nós entramos numa dimensão em que nos esquecemos que estamos a ser iludidos e acreditamos que não há impossíveis. Claro, mas essa é a forma melhor de assistir um espetáculo de magia. É evidente que é mentira, desde logo, é por ser mentira que é extraordinário, porque é assim, se eu conseguisse voar, eu teria saído nas notícias quando isso foi descoberto e seria aquele rapaz com aquela disfunção que faz com que quando bate os braços voa. Apareci nos noticiários, fui estudado pela ciência e agora passava no dizer, aquilo é o que voa, ok, normal, é uma coisa normal. Agora, porque me é impossível voar, como a qualquer ser humano, se eu criar esse momento em cima do palco, é evidente que é por ser mentira que ele se torna aplaudível e extraordinário porque está a acontecer. Mas essa capacidade de abstração, aquilo que os ingleses chamam suspension of disbelief, é aquilo que nós não temos problema nenhum em fazer quando vamos ao cinema, quando lemos um livro ou quando vamos ao teatro. Então, por que razão é que temos alguma resistência quando vamos ver um espetáculo de magia? É a mesma coisa, ou seja, é ficção. De facto o senhor não tem poderes, de facto a pessoa não desapareceu, nem está suspensa no ar. De facto eu não consigo saber o que é que aquele espectador está a pensar rigorosamente naquele instante. No entanto, todas as provas, todos os meus sentidos me dizem que de facto essa impossibilidade está a acontecer diante dos meus olhos. É a mesma coisa quando vamos ao cinema. Sabemos que aquele ator não ia saltar de um avião àquela velocidade, pronto, mas é ficção igual. Eu tenho, há uma coisa que fazes que é aquele quando estás dentro da água, eu sofro. Eu entro em sofrimento mesmo, porque toda a merda. Não, e há um lado muito real, há um lado muito real. Porque, lá está, mesmo tendo a consciência, ok, ele vai sair bem, está tudo certo. Vai ter que fazer isto todos os dias, portanto não conta morrer hoje. Mas não, uma pessoa esquece e fica ali a sofrer. Ainda bem. Não, ainda bem a sofrer, mas ainda bem que se esquece. Primeiro porque o perigo é de facto evidente aos nossos olhos. É mesmo água, ele está mesmo lá dentro, não tem ar. Não tem ar. Pronto, agora, um dos motivos pelo qual eu gosto particularmente da minha versão desse clássico é que, na minha versão, há um momento em que eu, em instantes, desapareço de estar dentro d'água, apareço no público e no meu lugar está a Joana Almeida.
Pois. Precisamente porque Incrível. é para recordar que nós entramos no domínio das impossibilidades. É isso que eu tenho para oferecer, é isso que eu tenho para disponibilizar a todos aqueles que permitam ou que decidam e que escolham que eu possa estimular a sua capacidade de sonhar. Há muita ideia que a inteligência artificial consegue nos dar resposta a tudo. É só lá ir, não precisamos de conhecer nada, chegamos lá, pedimos um truque e a inteligência artificial dá-nos, mas não é bem assim. Não, eu acho que não é bem assim, em primeiro lugar, porque provavelmente o que a inteligência artificial te vai dar tem a ver com tudo aquilo que sabe do que foi feito. A grande virtude da magia dos dias de hoje, como área artística e criativa, é perceber que todos os dias há sangue novo, por um lado, e todos os dias esse sangue novo, ou experimentado e criativo, vai inspirar-se no mundo para, na sua área, criar novas ilusões. Eu acho que isso é mais difícil a inteligência artificial fazer, mas, em todo o caso, provavelmente o que a inteligência artificial fará será explicar como é que este ou aquele truque foi feito, da mesma forma que explicará que para tocar viola é segurar assim e passar com os dedos nas cordas, o que necessariamente não fará do utilizador o melhor intérprete na viola ou o melhor compositor de novas melodias, só pelo facto de saber como é que ele é feito. Eu acho que é um bocadinho o que acontece com a magia. Seguramente que a inteligência artificial poderá apresentar 1000 soluções sobre algo que aconteceu no passado e eventualmente até é correta, mas aquilo que os mágicos fazem, ou que os criadores de cada uma das áreas de entretenimento e artísticas fazem, é criar e fazer o que ainda não foi feito e, portanto, não é pesquisável, não é relacionável e é muito específico, não à forma de funcionar de todos os seres humanos, mas precisamente porque são criações de autor, é muito específico e consequência da forma de funcionar deste criador ou daquele criador e, portanto, não me parece que seja replicável. É a mesma energia que se cria, porque agora também há a IA que faz músicas e etc. Mas é impossível eu conseguir dar um concerto ao vivo. É impossível. Sim, olha, há dias falava com o Luís Represas a esse propósito e ele disse: peguei num verso, ou num conjunto de versos, numa canção inacabada, dizia ele, e coloquei no ChatGPT e disse: acaba-me esta canção. E, de facto, o ChatGPT acabou e aqui a métrica estava correta, tudo aquilo fazia sentido, e ele chegou ao final e disse: não, mas jamais eu escreveria uma coisa destas, eu não me identifico de todo com isto. E, portanto, é o que dizíamos, que é, sim, vai sair um verso, vai sair uma canção, vai sair uma história, vai sair uma imagem, mas provavelmente nenhum criador, nenhum autor, nenhum compositor alguma vez se expressaria daquela forma a propósito daquele sentimento ou daquele estado de espírito que está a viver naquele momento. Portanto, não me parece. Aliás, há um estudo que dizia na lista dos trabalhos que não vão ser substituíveis pela IA, estava, para além de eletricista e canalizador, estavam duas áreas muito específicas. Primeiro, a área dos cuidados de saúde, onde é necessária muita empatia, e as áreas criativas, onde não é só relacionar a informação de forma inteligente, mas é verdadeiramente ter um ímpeto criativo que te faça olhar e para as realidades de uma forma diferente e com a abertura que permite que elas te estimulem essa mesma criatividade. Sim, porque sem criatividade eu acho que a humanidade não vai a lado, não é necessário estimular. Eu acho que é aquilo que nos define, não é? É aquilo que nos faz diferentes, é aquilo que criou tudo o que está à nossa volta. Há criatividade na forma como aquele projetor de jardim foi feito, esta cerca, este candeeiro, aquele prédio, e eu acho que isso é o lado que devemos celebrar, que é o lado mais visceralmente humano, que é esta tentação e tendência e necessidade que temos de criar, de fazer, de decidir, de construir ou de destruir. Sim, isso é possível quando olhamos de facto para as coisas e para as pessoas, e a parte digital é uma ameaça nesse sentido, porque falta-nos a questão
da empatia está-se a perder precisamente por isso, porque falta o olhar nos olhos, estamos sempre a olhar para o ecrã, e há vários estudos que apontam precisamente para alterações no cérebro devido a esses hábitos, esses maus hábitos, que acabamos por perder de facto a nossa essência humana. Aliás, eu concordo completamente, e saiu há pouco tempo um estudo com imagens, tem toda a credibilidade, foi feito ao MIT, onde mostrava a atividade neuronal no indivíduo que durante um determinado tempo apenas interagiu com a inteligência artificial e a atividade neuronal cerebral de um indivíduo que não interagiu com a inteligência artificial, mas que esteve a lidar com problemas reais e partilhados com outros seres humanos. E havia uma diferença abismal entre um e outro, com obviamente o desejável ser aquilo que acontecia no cérebro da pessoa que não estava dependente dessa interação com a inteligência artificial. Eu acho que a empatia, e que já referimos e que tu voltas a referir, eu acho que é a palavra-chave numa necessidade que eu acho deveríamos ecoar deste refriar de tendência para que tudo são ecrãs, e tudo é digital, e tudo é interativo, e seja o smartwatch e o iPad e o iPhone e a televisão inteligente e tudo, e vem aí mais, porque o Sam Altman já prometeu que para o ano vamos ter surpresas de um novo device que ninguém vai resistir a usar, que não tem ecrã, mas que todos vamos usar ao pescoço. Eu sei que parece muito parvo, e como esta conversa vai ficar para sempre na internet, será engraçado daqui a uns anos dizer: olha como eles falavam do não sei quê. Pronto. Olha como eles falavam do não sei quê. Como eu, que tenho uma entrevista minha, um programa em que eu participei, que era um programa que se chamava O Senhor que se Segue, e em que eram várias mulheres, e que a Clara Ferreira Alves, a Laurinda Alves, dizia a dada altura: bom, há uma coisa que surgiu na América, que é uma série de computadores que estão em rede e à qual eu tive acesso, e que fiz uma pesquisa sobre magia e só me apareceram estas duas entradas, que era uma coisa que começava lá à altura muito embrionária, e que hoje sabemos que é a internet. Pronto. Portanto, esta coisa de que eu digo que o Sam Altman e o homem que saiu da Apple, já há imagens, é uma cena pendurada num fio, usamos ao pescoço, não tem ecrã, mas tem colunas. No telemóvel É uma espécie de, não se percebe muito bem ainda o que é, mas é uma espécie de assistente pessoal permanentemente. Não, claramente eles dizem, e um dos homens fortes foi o homem que inventou, que desenhou o iPhone, com o Steve Jobs. Eles dizem claramente que todos vamos ter uma coisa daquelas pendurada ao pescoço. Pronto. Portanto, um dia vamos saber o que é, vão gozar connosco, nós não sabíamos, e hoje, amanhã, toda a gente usa. Exato. Bom, não importa, mas eu acho que o que falávamos era da necessidade da empatia. A empatia é muito, muito importante, porque é o que faz com que nós escolhamos as nossas interações. Com base, às vezes, em sinais exteriores, é certo. Com base em preconceitos, é certo. Com base em atitudes que às vezes não são aquelas que aquela pessoa toma naturalmente, é certo. Mas a coisa não correu mal até agora. Eu recordo-me que nós escolhíamos ou desejávamos ter aquela pessoa como namorada, ou conhecer melhor aquela colega de escola, ou passar mais tempo, em função dessas mesmas interações, porque cruzávamos com ela
no recreio da escola, sabíamos como andava, como vestia, como olhava, como tinha o cabelo, como reagia quando se zangava ou quando era surpreendida, e isso fazia com que nós gostássemos mais ou menos dessa pessoa. Sabíamos como nos ignorava. E hoje em dia, em vez de tudo isso, o que fazemos é olhar para uma fotografia de cara cheia de filtros e achar que aquela pessoa é aquilo que aquela fotografia nos faz imaginar. E não se sabe sequer se é real, não será seguramente verdadeira, não corresponde, o produto não corresponde à fotografia do anúncio, de certeza absoluta, e não há interação. E eu acho que essa interação é extraordinária, é aquilo que nos faz recordar da nossa condição humana. Esses contactos, não tenho certeza, os espetáculos ao vivo, seja teatro, seja espetáculo de magia, concertos, faz toda a diferença. Hoje em dia, eu acho que cada vez mais se vão tornar momentos desejados. Porquê? Porque apesar de sermos inundados com streaming e vídeo on demand e veja no telemóvel, no tablet, no smartwatch, veja em todo lado, veja no ecrã, veja no anúncio que já não é de papel impresso, agora já são, até o anúncio já é um ecrã, tudo são ecrãs. Eu acho que cada vez mais o espetáculo ao vivo onde há interação será o último reduto, o último momento onde nós podemos olhar para o palco e ver um dos nossos, alguém como nós, que faz uma coisa diferente daquelas que nós sabemos fazer e por isso, ou também por isso, nos emociona e merece o nosso aplauso. Eu acho que vão ser sítios privilegiados para encontro entre humanos sem interação de ecrãs. Eu acho que sim. Luís, olha, adorei esta viagem. Muito obrigada. Eu é que sim, e espero que daqui consigamos, obviamente, convencer alguém a dar-nos o benefício da dúvida e ir assistir a um espetáculo de magia. Só tem que ir, pronto, certamente. Vem sendo habitual que no final do ano nós teríamos uma nova versão do Impossível ao Vivo, dependendo do dia e hora que estão a ver e a ouvir esta nossa conversa. Se estiverem em 2025, em novembro ou dezembro, posso dizer que vamos estrear o Impossível ao Vivo a 12 de dezembro no Centro de Artes e Espetáculos na Figueira da Foz. Depois temos 4 semanas em Lisboa, no Teatro Tivoli e BVA, e acabamos no Porto com 6 coliseus, no Coliseu Porto AGAs. Todos os anos nós regressamos com um novo elenco, com novas ilusões, por isso, se ouvirem esta conversa a tempo de ir este ano, sim, venham ter connosco. Se só ouvirem esta conversa porque encontraram algures na internet e estão a gozar connosco pelo facto de nós não sabermos aquela cena que toda a gente vai usar, ou que neste momento já usa, pendurado ao pescoço, é provável que este ano, seja ele qual for, volte a haver Impossível ao Vivo e nós vamos tudo fazer para continuar a que seja com novo elenco, com novas ilusões e que valha a pena para reunir toda a família. E portanto fica a sugestão e espero que quem vai continue a ir e quem nunca foi, e que especialmente se não gostarem de magia. Acho que se não gostarem de magia têm que dar o benefício da dúvida, porque acho que há várias hipóteses de nós alterarmos essa opinião. Sim, exatamente. Eu acho que sim. Olha, eu estou ansiosa por ir porque eu vou sempre todos os anos. Olha, então eu quero ser conduzida agora. Aí sim vou ser eu conduzida. Exatamente. A ilusão e da magia. E temos, tirando-me a mim, temos 4 grandes condutores, uma ela e 3 eles, que eu acho que vai valer muito a pena. E pronto, chegámos ao nosso destino. Pronto, exatamente. Obrigado. Muito obrigado. E até à próxima. Deus. Muito obrigado e vemo-nos numa qualquer outra viagem de automóvel. Eu dia 18 lá estarei. Pronto, ok, então vemo-nos lá. Até já. Tchau.